A paz do Senhor, o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu queria lembrar para vocês na palavra, relembrar para vocês na palavra, Jeremias 32. Para quem conhece essa história ou para quem não conhece. Gostaria de convidar vocês a abrir comigo Jeremias 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Jeremias foi muito perseguido e passou lutas e provas e situações como essa que ele está preso, devido ao fato de ele entregar aquilo que Deus mandava ele entregar. Jeremias estava num período onde a nação estava cercada de falsos profetas e o povo buscava deuses estranhos, sacrificavam seus primogênitos, ainda vivos. Entristeceram o coração de Deus, buscando outros deuses, traíram o Senhor nosso Deus, a ponto dele permitir, ou seja, criar essa situação onde a Babilônia viesse tomar essa cidade. E aconteceu que Deus falou com Jeremias que o seu primo, o filho de seu tio, viria e pediria para ele comprar o campo. E assim o fez. Vamos lá ver no versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho do teu tio, Salum virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote. 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, no pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o teu é direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Como Deus tinha avisado ele antes, e aconteceu, ele entendeu que ele era para comprar aquele campo. Mas eu queria falar com vocês como que estava na época da situação em qual o primo dele chegou para ele pedindo para ele comprar o campo. E antecedentemente Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Nesse período, Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, dentro do palácio do rei de Judá. E o exército da Babilônia, comandado por Nabucodonosor, estava acampado ao redor dos muros de Jerusalém. A compra foi uma ordem divina, simbolizando que no futuro transações imobiliárias e a vida normal voltaria a acontecer em Israel. No período da compra, a cidade onde estava localizado o campo de Hananel, ela já estava sendo invadida, pelo exército inimigo. Então, esse ato de compra já era algo bem ilógico. O campo ele já não valia nada, porque as pessoas estavam se desfazendo, fugindo, quem podia fugir, fugia. Era um lugar que já estava sendo dominado por outras nações. Então, quem, em sua sã consciência, compraria qualquer coisa numa situação dessa? Jeremias comprou porque Deus falou para ele para comprar. Jeremias falou para ele e ele confiou em Deus. E ele fez a atitude de comprar o campo no valor que ela merecia, no valor que ela era, antes de ser tomada pelo exército babilônio. Foi um ato de fé, mas também um ato de questionamento com Deus. Logo depois da compra, ele perguntou a Deus em oração, e isso está escrito no versículo 16. Depois que dei a escritura, compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com os teus grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E ele começou a enaltecer o Senhor Deus, dizendo quanto ele era grande, quanto ele era poderoso, quanto ele era, quanto ele é. E logo a mais, Deus responde a ele no versículo 26, resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, não teria nada que Deus não poderia fazer e nem tem nada que Ele não possa fazer, tanto antes quanto agora, quanto no futuro.
ele ainda diz mais. Tudo o que estava acontecendo era um julgamento de Deus, porque o povo tinha se voltado as costas para o Senhor, tinha traído e feito abominações perante os seus olhos, e ele permitiu que essa invasão viesse. Era como se fosse o que Israel plantou, o que Jerusalém plantou, eles estavam colhendo. Mas Deus diz ainda aqui, nesse livro, na resposta de Deus, que ele via um futuro, o qual ele mudaria o coração de Jerusalém. O coração de Jerusalém, desse povo dele, seria fiel a ele, agradaria e alegraria ele, e não se desviaria. E ainda mais, aquele ato que Jeremias fez de compra e venda de imobiliárias, de casas, assim seria feito, e seria costume, seria normal num futuro próximo. Um futuro não tão próximo, mas um futuro. Então, Deus, ele tem planos bons, planos perfeitos, planos para alegrar o seu coração. Tem uma passagem que diz que eis que sei os planos que tenho para vós, pensamento de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. E esse era o plano que Deus tem para cada um de nós, dar o fim que nós desejamos, nos dar paz e alegria. E Jeremias, mesmo sem saber o plano de Deus ou o futuro de Deus, ele pede a Deus para Deus abrir os olhos dele e fazer Jeremias enxergar como Deus vê o plano absoluto de Deus de alegria e de paz e de satisfação. Aquela situação, aquele quadro todo que esse povo estava vivendo. Deus via como uma repreensão passageira e que em breve Deus já mostrava para Jeremias o que seria, como aconteceria a restauração de Jerusalém. Então, Jeremias estava vivendo um momento extremamente difícil. Jerusalém estava cercada, o povo estava em crise, havia medo, dor e incerteza. Tudo parecia perdido. Humanamente falando, não havia esperança alguma. Mas exatamente nesse cenário que Deus manda Jeremias fazer algo estranho, comprar um campo. Sim, comprar uma terra em um lugar que estava prestes a ser tomada, que já estava praticamente tomada em algumas áreas. É meio ilógico, né? Parecia sem sentido. Mas Deus estava ensinando uma verdade poderosa. Mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda está trabalhando. Essa palavra é para nós. É para você que está olhando para suas situações como impossíveis. E Deus, ele manda te dizer hoje: eu ainda faço o impossível. Jeremias 32:2 diz assim: então o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jerusalém estava cercada. Crise política, crise espiritual, crise emocional, tudo parecia fechado. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Portas fechadas, respostas que não chegam, lutas familiares e enfermidades, crises financeiras. Mas o fato de estar cercado não significa que Deus te abandonou. Deus continua operando mesmo no caos. Quando o homem diz acabou, Deus diz ainda está começando. Não interprete o silêncio de Deus como um abandono. Muitas vezes Deus está trabalhando no invisível. Jeremias 32:9 diz assim: comprei, pois, de Hananel o campo. Deus manda Jeremias comprar um campo. Mas por quê? Porque Deus estava mostrando que haveria restauração futura. A obediência de Jeremias parecia loucura para quem olhava de fora. Nem toda a direção de Deus será entendida imediatamente. Às vezes Deus manda esperar, às vezes manda perdoar, às vezes manda permanecer, às vezes manda recomeçar. Tudo parece sem lógica. Olha, o que eu acho mais interessante é que Jeremias já conhecia a voz de Deus, já tinha intimidade com Deus, e ainda assim ele precisou de uma direção, de um conforto, de uma resposta de Deus para entender o que estava acontecendo. A obediência não precisa saber, a obediência não precisa fazer sentido para você. Precisa apenas fazer sentido para Deus. Quem obedece hoje, colhe o amanhã. Jeremias 32:17. Não te é demasiadamente difícil coisa alguma. Nada é difícil demais para Deus. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Jeremias reconhece: se Deus criou os céus e a terra, ele também pode resolver o meu problema, o seu problema. Aquilo que para você é impossível, para Deus é simples. Olha, uma cura, uma restauração familiar,
portas abertas, libertação espiritual, reconciliação, respostas urgentes, nada está fora do alcance de Deus. O seu problema não é maior do que o teu Deus. Seu diagnóstico não assusta Deus, sua crise não limita Deus. O seu impossível é apenas o cenário perfeito para o milagre de Deus. Deus faz promessas de restauração. Veja Jeremias 32:15. Ainda se comprarão casas, campos, vinhos nesta terra. Olha isso, no meio do caos, Deus fala de futuro. No meio da dor, Deus fala de reconstrução. E no meio da crise, Deus fala de esperança. Deus não trabalha apenas no presente. Ele já está preparando o amanhã. Talvez hoje você só veja a destruição. Mas Deus já está vendo a restauração. Peça a Deus para que você enxergue assim como Ele enxerga. Para você ver como Ele vê, assim como Jeremias. Depois que Jeremias perguntou a Deus, Deus contou para ele qual era o futuro que Deus tinha para Israel. E ele conseguiu contemplar juntamente com Deus. O lugar onde houve lágrimas será o lugar do testemunho. O lugar da dor será o lugar da honra. Jeremias 32 não é sobre compra de um terreno, é sobre fé. É sobre confiar quando nada faz sentido e é sobre acreditar quando tudo parece perdido. É sobre entender que Deus continua sendo Deus mesmo no caos. Hoje o Senhor te pergunta, você consegue confiar em mim mesmo sem entender? Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está bem, ela nasce quando tudo parece impossível. E hoje, Deus manda te dizer que ainda Ele faz milagre. Ele ainda abre portas, Ele ainda restaura famílias, Ele ainda cura feridas e Ele ainda honra quem permanece fiel. Nada é impossível para mim. Deus diz assim para você, nada é impossível para mim. Quando tudo parece perdido, lembre-se, Deus não precisa de cenário favorável para fazer milagres. Ele só precisa de alguém que continue crendo. Eu convido você, aumente a sua fé, exercite a sua fé, porque Ele conta contigo para fazer o milagre. Eu convido você a fazer uma oração, porque Deus ainda faz o impossível. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, depois de ouvir a Tua palavra, eu e meu amigo que está ouvindo, se colocamos diante da Tua presença com fé, humildade e esperança. Ah, Senhor Jesus, assim como Jeremias viveu dias difíceis, muitas vezes nós também enfrentamos cercos e batalhas e medos e situações que parecem impossíveis. Senhor, há momentos em que tudo parece fechado, portas que não se abrem, respostas que não chegam, lutas que parecem que não têm fim. Mas hoje, através, Senhor, de Jeremias 32, o Senhor nos lembrou de uma verdade poderosa. Nada é difícil demais para ti. E é por isso que eu oro agora, Senhor. Pai, entra com providência onde existe necessidade, Senhor Jesus. Entra com cura onde existe enfermidade, Deus. Entra com restauração onde existe destruição. Entra com paz onde existe confusão. Entra com resposta onde existe espera. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Aquela que está cansada, sobrecarregada, que pensa em desistir, que já chorou em silêncio, que está lutando sozinho. Mostra que tu ainda está no controle, Deus. Ó Senhor Pai, se existe uma área na vida que parece impossível, nós colocamos agora diante do teu altar. Senhor, na vida financeira, na saúde, na família, no casamento, Senhor, os filhos, os sonhos esquecidos, as promessas que parecem demoradas. Senhor, nos entregamos tudo nas tuas mãos, porque aquilo que para nós parece o fim, para o Senhor pode ser apenas o começo. Nos ajuda, Senhor, a obedecer mesmo quando não entendemos. Nos ajuda a confiar mesmo quando não vemos. Quando está tudo desfavorável. Nos ajuda a permanecer quando tudo parece contrário. Assim como Jeremias comprou um campo em meio ao caos, nos ensina a agir com fé, mesmo em tempos difíceis. Porque quem anda por fé não depende apenas do que vê. Pai, quebra agora toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade, toda palavra contrária. Oh Deus, toda opressão espiritual, toda força do inimigo que tenta paralisar esta vida, em nome de Jesus, caia por terra agora. Nós declaramos ainda Deus, haverá restauração, ainda haverá testemunho, Deus, ainda haverá milagres,
ainda haverá honra, ainda haverá resposta, porque o nosso Deus continua sendo Deus do impossível. Senhor, fortalece a nossa fé, renova nossas forças, levanta quem está abatido, dá paz para quem está aflito, abre, Senhor, as portas para quem está esperando, Senhor. E que o final de tudo possamos dizer: foi Deus, foi a mão de Deus. Sim, foi o cuidado de Deus. Sim, foi o milagre de Deus, porque nós cremos, nós descansamos, nós confiamos, porque não há nada impossível para ti. E em nome do Todo-Poderoso Jesus, amém. Se você crê nessa palavra, declare: meu impossível está nas mãos de Deus. Amém.